Olá, estamos aqui hoje fazendo um podcast sobre o Web Summit Rio. Em primeiro lugar, eu sou a Mariana Carvalho, está comigo aqui o Guga Schifino, a Nath Schifino. Nós somos do FFX, uma empresa de curadoria de conteúdo através de eventos como o Web Summit, através de congressos, viagens internacionais. Nosso objetivo, nosso propósito é inspirar e desenvolver as pessoas, os executivos, os empresários, principalmente no ramo de varejo, e que isso possa ser útil, possa fazer a diferença para as pessoas em seus negócios. Então, é super bom a gente estar aqui, a gente participou do Web Summit Rio, acabamos de chegar e tivemos a ideia de fazer esse podcast, porque foi tanta informação diferente, bacana, curiosa, que a gente resolveu fazer esse teste de montar aqui um podcast para a gente bater um papo, né, gente? Vamos nessa? Bora, vamos lá. No final do dia, a gente tá testando mesmo, né? Vocês nos digam aí se, se faz sentido, se esse conteúdo agrega nesse formato. A gente tem sido super referenciado nos nossos e-books, que é um material escrito, e agora fazer um material em áudio e em vídeo talvez também ajude a gente a espalhar um pouco mais do que a gente vê nesses eventos, que pode eventualmente fazer sentido para você que está nos ouvindo. E eu queria também fazer um comentário já nessa abertura, Mari, que é o seguinte: muita gente pergunta por que ir a mais um evento, né? O que isso traz? Eu não preciso ir a tanto evento, é mais do mesmo, eu tenho tanto acesso a tanto conteúdo. Por que eu preciso acessar esses eventos? E eu acho que é um momento que a sandália da humildade é fundamental, né? A gente entender que a gente precisa voltar para a carteira da escola e que tem muita coisa acontecendo que a gente precisa enxergar, refletir efetivamente sobre o tema é fundamental, e esses eventos nos ajudam a isso, né? Quem conseguir aí ficar 3 dias fora do seu dia a dia para imergir num tema de um evento, eu tenho absoluta certeza que vai ser decisivo para a condução da sua atividade profissional e da sua atividade pessoal. A gente nesses eventos tem visto muita coisa nova e tem apresentado nesse material, e quem tem viajado com a gente, acompanhado o material, tem destacado isso, o quanto isso tem sido relevante. Então, para você que pensa que é mais do mesmo, fica atento nesse podcast até o final, eu garanto que alguma coisa vai acrescentar na sua vida pessoal ou profissional, ou talvez nas duas. E o Web Summit, num geral, né, a gente adora ele, porque é um evento que tem muita palestra, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e a gente consegue tirar muitas coisas de diferente do que a gente tem visto de fato. Para mim é um dos melhores eventos para a gente tirar uma foto do ecossistema, do que está acontecendo hoje em relação à tecnologia, em relação a marketing, e saber aí tirar uma febre se a gente tá ou não atualizado e falando sobre as coisas que têm que estar sendo faladas nas nossas empresas, né? Então, o Web Summit, tanto na linha de tecnologia, de marketing, desses grandes nomes, das grandes lideranças mundiais, e nesse caso do Rio, principalmente da América Latina, a gente vê essas pessoas que estão na liderança das coisas falando sobre esses assuntos que estão muito em alta, e também na parte das startups, né? Então é um evento que foi feito para startups e tem muitos novos negócios lá. A Mari estava falando, né? Provavelmente a empresa que vai disruptar o teu mercado tá lá expondo, falando de alguma forma. Então é muito importante que a gente esteja sabendo e esteja participando desse tipo de conversa no geral, né? Eu acho que principalmente o evento acontecendo aqui no Rio de Janeiro, né? Tão perto, a gente podendo se organizar. Existe o Women in Tech, né? Women in Tech, ingressos, enfim, a valores muito menores, é mais fácil de se organizar. E para vocês terem uma ideia, esse evento reuniu quase 35 mil pessoas de 100 países. Olha só que riqueza, porque a conexão, né, Guga? Né, Nath? É muito importante no evento, a possibilidade de você conhecer gente nova, gente diferente, que você vai E poder ele foi fazer renovado, né, Mari? negócios, né? Ele foi renovado por mais 5 anos, né? Então, a gente, por mais 5 anos, vai ter esse evento acontecendo aqui. Quase 1.500 startups,
com certeza, aquela que vai mexer com o seu mercado tem pelo menos alguma ideia ali, né? Então, é importante olhar. E a gente, propositalmente, a gente escolhe 3 lugares do mundo para fazer essas imersões relacionadas a comportamento de consumo, né? A gente faz uma imersão bastante consistente em Nova York, na NRF, faz também uma bastante consistente no ambiente de Web Summit, que claro que o capítulo Rio de Janeiro é um capítulo mais latino-americano, e a gente se dedica muito e vai fazer a cobertura esse ano de novo do Web Summit de Lisboa, que para mim é um dos eventos que mais agrega do ponto de vista da transversalidade dos temas que um varejista hoje precisa conhecer, e uma imersão na China, que a gente já está indo na próxima semana. Esse ano faremos 2 imersões na China. A gente acha, né, a gente não consegue fazer tudo o que deseja, obviamente que tem eventos incríveis, tão bons quanto esse, espalhados pelo mundo. A gente escolheu 3, um bem forte nos Estados Unidos, eventualmente a gente consegue fazer algo mais profundo ainda, um na Europa e também na China. Então esse conteúdo aqui do Web Summit Brasil, ele regionaliza um pouco questões que podem ser aplicadas para o nosso negócio. Eu acho que os palestrantes tiveram esse cuidado, né, de fazer um depara para coisas que fazem muito sentido para o momento que a gente está vivendo de disponibilidade de tecnologia no Brasil, de comportamento de consumo, o quão digital é o brasileiro, né? A gente é o 2º país do mundo com mais tempo dedicado em rede social, então óbvio que um evento como o Web Summit faz muito sentido para a gente fique atento, né? Qualquer dado que a gente veja relativo a comportamento de consumo no mundo híbrido, o Brasil tende a liderar as pesquisas relacionadas a qualquer dos itens, venda e social selling, ambiente de mobile commerce, o quanto a gente é relativo, próprio e-commerce, né, o Brasil deve migrar aí para 5ª ou 6ª posição no mundo. Então o Brasil, tudo que a gente vai falar aqui nesse podcast provavelmente tem a relação com o que você está vivendo hoje na sua empresa. E ainda mais legal, a gente vê muitas empresas brasileiras, né? Mostrando cases relevantes, enfim, empresas que estão realmente na vanguarda aí de um movimento de inovação. Então tá, vamos começar o nosso bate-papo. O Web Summit é um evento com muitas palestras ao mesmo tempo, são palestras curtas, né? Então a gente teve 6 palcos simultâneos esse ano. Vamos falar um pouco sobre as que a gente mais gostou, as que mais chamaram atenção. Eu vou começar falando de 2 que, para mim, falaram de um tema parecido. Uma delas com a gestora e a head de Branding e Music da AJM, que falou junto com a Mayra Genovese, que é a fundadora de uma agência global de marketing que trabalha com algumas marcas bem importantes, que é a AMG Empower, é uma agência londrina que foi fundada por uma brasileira. E também a palestra que foi com a VP de marketing da Heineken. Para mim foram 2 que conseguiram trazer muito uma visão sobre o novo marketing, né? Então, a importância da gente conseguir trazer nas nossas ações e comunicações o que tem por trás da marca, a personalidade da marca e pensar, né? Se a minha marca fosse uma pessoa, o que ela gostaria, onde ela estaria, que ela seria ativista de alguma causa, ela curtiria algum tipo de programa de rolê específico, ela promoveria shows, ela promoveria um yoga num parque, ela promoveria, enfim, o que ela gostaria de fazer, né, se a minha marca fosse uma pessoa. Então, a palestra aí com a Bianca, que é a head da AJM, trouxe muito essa questão de brand experience, né? E ela é head de música e marca, né, Nath? Música e marca. Então, é aqueles cargos que tu olha e tu acha que a pessoa inventou pra ela mesma. Mas justamente por isso, assim, ela fala muito sobre o poder do impacto da marca no 360 da vida da pessoa. Então, que a música é um sentido que a gente tem no nosso corpo, né? E que não tem por que as marcas não se conectarem através desse sentido. Então, muito isso de fazer sentir, né? Ela comentou muito sobre o poder de tu criar não só momentos, mas memórias. Eu achei essa uma das melhores frases do evento. E elas falaram muito sobre as conexões, elas só existem a partir de emoções. Então, que se não tiver uma emoção gerada,
a conexão no digital, por exemplo, não vai ser fácil, né? Existem, óbvio, marcas, e o case da Heineken, a Heineken é uma marca que tem campanhas de marketing muito inteligentes, que conseguem gerar uma emoção, né? Aqueles vídeos que a gente vê que tu acaba com um sorriso no rosto, enfim, mas que tendo um momento, que teve uma memória gerada, uma experiência, uma emoção, é muito mais fácil de tu retomar essa conexão no digital depois, né? Então, para mim foram 2 palestras geniais aí sobre o novo marketing, essa questão do mundo real, né? Muito mais do que o físico e o digital, a vida real, né? Elas trouxeram muito disso e do poder que as marcas têm de participarem dessas conversas. A gente viu na NRF também isso, né? E isso tem sido recorrente, né? O quanto que as marcas que não emocionam não conectam, né? Que 68% dos clientes, como a DDR trouxe pra gente lá na NRF, estão determinados ou preferem marcas que gerem emoções. Então, aquela coisa de a gente não pode ter medo de errar, né? Eu acho que as marcas, talvez as marcas que estejam conseguindo mais relevância no momento são aquelas que estão saindo do conformismo, estão indo um pouco numa zona que às vezes pode ser arriscada, mas é justamente ali que tá a emoção, que tá a chance de tudo gerar uma relevância. Eu achei esse ponto realmente bem importante. E quem não inova não arrisca, né? Ou melhor, quem não arrisca não inova. Então, eu acho que isso se conecta completamente com você entrar num outro espaço de realmente gerar sentimentos. E aí, eu queria complementar aqui, que tem muito a ver com essa palestra que você falou, que foi a palestra de WGSN, né, a CEO da marca, a Carla, falando justamente que as marcas precisam gerar confiança, precisam entreter, né? Entreter as pessoas, precisa ser uma coisa mais leve. Acho que o consumo, a maneira como as marcas se apresentam, precisa ser uma coisa muito mais leve, muito mais gostosa, né? E para isso. Então, é um pouco de como é que não é aquele simplesmente o que para que um produto serve, como ele faz você se sentir. Então, isso virou uma coisa muito, muito legal, né? Então, o futuro, assim, exige sentir, confiar, brincar, foram muitas coisas que ela falou, e ela trouxe 4 perfis de consumo super interessantes. Primeiro, os private keepers, que ela chama, vão ser né? decisivos em 2027, né? A pergunta era essa, né? Quem é o consumidor de 2027? Exatamente. Então, ela chamou de privacy keepers, né? Que são aqueles que estão cansados do digital, eles querem se desconectar desse excesso. Agora apareceu muito forte isso, gente. Então, marcas e produtos que focarem na desconexão podem ter aí um nicho muito interessante para trabalhar. Depois, os conventionalists são aqueles que rejeitam a cultura da superprodutividade, o pessoal que curte a simplicidade, né, a calma, a nostalgia. O disco de vinil. Exatamente, né? Então, assim, justamente experiências analógicas, buscar o passado, coisas assim. Então, é engraçado isso, tem muita gente que não viveu o passado e tem saudade do passado, né? Porque gostaria desse negócio. A câmera agora, né? A câmera de foto analógica, né? E ela trouxe um conceito sobre os The Conventionalists de ROI, né? Que a gente fala ROI para o retorno de investimento, mas os Conventionalists olham para o retorno em energia. Então, como que tudo que é gasto no profissional, por exemplo, como que eles vão repor essa energia, né? E às vezes acabam indo mais pro analógico e querendo se desconectar também, assim como os privacy keepers, né? É um pulo, né? Return of investment, return of energy. Vamos combinar. Aí tem os New Independents, que assim, é o pessoal extremamente cético, né? Não confiam no governo, não confiam nas grandes mídias, enfim, eles têm as suas fontes para eles saberem o que está acontecendo, né? E os Energizers, que são os buscadores da alegria, né? Aquele pessoal que quer encontrar momentos de diversão, de humor. Natureza. Então, leveza até nas tarefas mais comuns. Então, quando as marcas começam a prestar atenção, né, a esses perfis e elas começam a encontrar nichos aí, é super interessante para tá bem ligado aí. Então, como é que as empresas estão realmente emocionalmente se conectando com seus consumidores? E eu achei muito legal a gente começar um papo sobre como foi o Web Summit falando disso, né, de emoção, de gente, de pessoas, porque esse realmente foi um drive do evento. Eu acho, a gente fez aí, vocês que estão nos ouvindo,
mais de 60 artigos desse evento que estão disponíveis no nosso e-book. Olhe com carinho, todas essas palestras que a gente vai citar aqui tem uma forma de você se aprofundar nesse tema, que obviamente aqui no videocast ele é limitado. Inclusive, no resumo da palestra da WGSN, tem um pouco do que ela falou de como se conectar com cada um desses 4 novos perfis, né? Então vale a pena dar uma aprofundada para fazer uma relação com as próximas ações para 2027 Away. E aí eu acho que ficou bacana, né, por acaso isso, de a gente trazer o tema de tecnologia. Ele é considerado o Web Summit de Lisboa, a maior congresso, a maior convenção de tecnologia do planeta, e nos locais que ele acontece, que já são 5 cidades pelo mundo, ele se torna um dos principais, talvez o principal evento de tecnologia, a convenção de tecnologia, né? A Nath comentou, a gente tem praticamente 5 pavilhões, né, dentro desse evento, e aí são alguns palcos, uma dúzia de palcos, que reúnem no final do dia 20 momentos, ou eu diria, são 13 grandes convenções, né, palcos específicos ao conteúdo. Existem muitos outros palcos concorrentes que acontecem dentro dos stands. Então, simultaneamente, nós temos mais de 20 conteúdos sendo compartilhados num evento como esse. E claro que o tema de tecnologia, de inteligência artificial, dessa escadinha, né, dessa generativa que a gente vive hoje, para essa agêntica, com uma condição especial das empresas terem seus agentes, né, no dia a dia, indo para a inteligência artificial geral. Então eu queria comentar 2 palestras que me chamaram a atenção nessa mesma linha que a Mari e a Nath fizeram, que eu diria que é a palestra do Márcio Aguiar, da NVIDIA. A NVIDIA numa turbulência aí, claro que dentro das coisas que o Web Summit talvez possa se cuidar para fazer melhor, teve muita empresa de tecnologia americana, né, ocidental, pouca oriental, e a gente sabe que isso hoje em dia já está mais pareado. A própria Huawei trazendo aí o que seria um processador quântico em tese melhor do que o da NVIDIA, a Apple também lançando um novo processador. A NVIDIA, talvez a supremacia que ela teve até aqui não tenha tanto daqui para frente, e isso tem significado uma derrubada fortemente no seu valor enquanto empresa, né, no seu valor das suas ações. Mas o Márcio Aguiar, que é o head da NVIDIA, ele traz um tema bem importante de como a NVIDIA está determinada a nos ajudar naquilo que ele chamou de um omniverso, né? A gente falava em omnichannel, agora fala em omniverso, e num conceito interessante como agora esses processadores conseguem fazer o digital twin, fazer com que a gente se antecipe a problemas climáticos ou problemas organizacionais, estruturais, que o varejo tem no seu dia a dia, né? O fato de tu filmar uma operação de varejo durante um dia, e aí muita gente de varejo presente, né? O Fábio da Renner, coisa que não tinha, né? O André da Balduco, inclusive o Boticário, né? Com stand, e o Reclame Aqui. A gente vê que a gente já falava isso desde 2018, a gente cobre esse evento, que em algum momento o varejo iria se aproximar, e parece que isso aconteceu aqui no Rio de Janeiro. A gente teve essa presença. Mas para concluir esse tema de tecnologia, das palestras que me chamaram a atenção, acho que essa coisa do Digital Twin proposta pelo omniverso, que é possível pelos processadores quânticos da NVIDIA, foram repetidas várias vezes, e eu acho que isso é uma coisa interessante. E nesse contexto, comentar a palestra do Luiz Silva, que é da CloudWalk, que ele traz o conceito do AI Journey First, né, de a gente efetivamente pensar fortemente nas nossas soluções, pensando primeiro como que a inteligência artificial atua naquilo. E aí, uma frase que eu acho que representa muito para esse nosso início de conversa aqui, das coisas que mais chamaram a atenção: você não precisa de uma estratégia de inteligência artificial. Você precisa sim de uma inteligência artificial para potencializar a sua estratégia. E a inteligência artificial, independente da generativa, ou da agêntica, ou da geral, ela sempre será, mesmo quando se fala em geral, que é essa mais autossuficiente, ela ainda assim será um instrumento
é algo que se falou muito, né? Então, gostaria de destacar essas duas palestras aqui, que eu acho que tanto a do Márcio Aguiar quanto a do Luiz Silva, que vai estar no nosso material, que vale dar uma aprofundada, onde destaca a quantidade de soluções que ela vai trazer para o varejo, para a indústria, para os prestadores de serviço de forma exponencial, onde a gente vive hoje a nossa pior versão da inteligência artificial, justamente porque são as primeiras que a gente está vivendo. Foi algo bem importante também, na minha opinião. Eu ouvi uma fala muito interessante lá, dizendo que se um funcionário hoje ele não for obcecado por conhecer inteligência artificial, independente da área onde ele trabalhe, mas ele realmente não tiver a intenção de usar a inteligência artificial, de conhecer, querer se aculturar naquilo, ele vai ser um desperdício para a empresa nos dias de hoje. Então, recomenda para o concorrente, né? Então, assim, de tão forte que isso vai ser na vida de todos nós, e que eu acho que daqui a pouco ela já não vai ser mais inteligência artificial, ela vai ser inteligência natural. Ou seja, vai entrar na vida de todo mundo, vai ser natural usar a inteligência artificial. E a nossa inteligência verdadeira, que continua sendo importantíssima, a humana, ela, enfim, só se soma a isso, né? Então, achei esse contraponto muito, muito interessante. E ainda dentro de inteligência artificial, existem todas as palestras, assim, olhando para a linha do marketing que falaram sobre AI, tem uma dualidade aí, né? E teve uma que eu achei muito interessante, que o título dela era AI and the Rise of Blending, que foi uma expressão que eles inventaram, misturando o conceito de blending, né, que é basicamente quando tu mistura tudo para ficar uma coisa só, com o conceito de branding, né? Então, uma questão que tem sido muito olhando para o marketing, né, de que sim, a AI faz coisas incríveis. Quando a gente olha para a produtividade, é muito revolucionário o que a gente consegue fazer hoje, mas não faz coisas que eles usam o termo stand out, né? Não faz coisas que chamam atenção frente à infinidade de coisas que existem. A gente viu muito sobre essas coisas do como utilizar a AI, quando utilizar a AI, olhando para marketing, olhando para essa questão de branding, que nada vai substituir o pensamento, a motivação de um fundador, senão daqui a pouu todas as empresas vão ficar iguais. Ô, Nath, e aquele que soava bicas que a gente assistiu junto lá, da VLM, eu acho, ele falou também, né, de trazer um pouco mais para o meio a solução, né, que está se usando inteligência artificial nas duas pontas do processo. Fala um pouco sobre isso. Esse não é o que soava bicas. Não. Não, mas você viu tanto, né? Mas é outro careca meio doidinho. É verdade. Os dois são carecas. Exato. Mas sim, ele fez uma palestra genial. Pra mim, inclusive, é uma das melhores, olhando pro como, né? E aí? Sabe como é que eu faço isso? Falando de creative data. Então, de uma maneira mais criativa de utilizar dados, né? E ele fala muito disso. Os usos óbvios de AI, que quase todo mundo já sabe fazer, na parte de tentar, na parte de predição, né? Então, de simular como a tua ideia vai... De planejar, de simular como vai ser o impacto dela, enfim, uma questão pré-ideia, pré-execução, e a questão pós, né? De mensuração desses dados. Mas que existe um gap de uso de tecnologia que a gente, na visão dele, ainda não sabe usar, tecnologia, AI, dados, enfim, de fato na execução da ideia, né? E ele traz muito esse desafio que a gente tem e que as empresas, no geral, têm de unir as pessoas que são analíticas, pessoas que lidam com dados, e as pessoas do criativo. Juntas, porque tem dados que a pessoa da analítica vai olhar e vai dizer: não consigo fazer absolutamente nada com isso. Se tu bota na mão do criativo, talvez ele consiga... Ele deu um exemplo lá, né, do cara que escutou a música não sei quantas vezes. Né? Ele adora o Spotify. Ele, inclusive, teve um painel dele junto com o Spotify no último dia do evento também. Mas ele acha o Spotify um case em relação à personalização e à utilização de dados incrível. Ele trouxe o dado acho que foi no Valentine's Day, né, do ano passado ou do ano retrasado, que o Spotify lançou uma campanha um dia depois, dizendo:
para a pessoa que ouviu a música Sorry, de Justin Bieber, 42 vezes ontem, o que você fez? E foi um uso de dados que na visão dele foi usado como marketing, né? Mas que na visão dele, se uma pessoa analítica visse na tela dela, essa pessoa que ouviu 42 vezes essa música ontem, não sei, né? Mas que se tu bota um dado como esse, um dado inusitado como esse na mão de uma pessoa criativa, ela vai pensar, putz, talvez eu possa fazer alguma coisa com isso, né? Muito legal. Ele, inclusive, citou alguns dados. Ele falou, tem muita gente criativa aqui. Eu vou botar alguns dados aqui na tela para algum de vocês talvez vai conseguir fazer alguma coisa com esses dados. E aí botou a quantidade de voos que saía de uma cidade não sei qual, um mapa de calor de um país, nada a ver, assim, sobre pessoas circulando no país. Então, ele diz que a ideia é tu conseguir desafiar o teu time de dados para sugerir e levantar dados completamente inusitados que não tem nada a ver com o que a gente faz e apresentar isso pro criativo. E o contrário também. Pegar o teu time do criativo e dizer para eles viajarem e dizerem: e se eu pudesse saber o que tem dentro da tua geladeira? E se eu pudesse saber o que tu teve para jantar ontem? E se eu pudesse saber qual foi a tua última viagem ou qual o ponto turístico tu mais gostou da tua última viagem? E entrega isso pra galera de dados que talvez eles pensem, exatamente isso não consigo, mas talvez eu consiga alguma outra coisa e pode sair daí de fato algo que chame atenção, algo utilizando o dado, utilizando a AI que chame atenção, porque tem esse humano por trás, né? Somado a isso, entrando nesse assunto, eu vi uma palestra que reuniu a Renner, o Leroy Merlin, as lojas integradas, e ele disse que a inteligência de dados precisa de alma. Então, que realmente ela não faz nada sozinho. A inteligência, os dados sozinhos não servem para nada. Então, primeiro, né, voltamos ao básico, né, o conhecimento do cliente, né, quanto ele é super importante. E depois, assim, que para dados, para analisar dados, você precisa ter gente de várias áreas diferentes, porque aí são olhares diferentes que vão realmente se somar e trazer alguma coisa benéfica daquilo, né? E eu acrescentaria nesse tema que vocês trazem a palestra do Christian Rossas. Para mim, foi a palestra mais impactante, né, do evento. Eu sempre procuro palestrantes que tragam um pouco da filosofia, do porquês, de tudo que a gente está vivendo. E até o ano passado o Fred Jelly fez esse papel muito bem no Web Summit, né? Senti que fez falta esse ano, fica aqui uma informação, mas eu acho que ele foi SEO do Porta dos Fundos, ele também trabalhou no Instagram quando chegou no Brasil, no Facebook. O Christian, ele é um cara muito especial, tanto é que ele foi conduzido do palco do marketing pro Central Stage, que é o palco principal do evento, um palco para 12 mil pessoas, porque ele tem conteúdo, ele tem condição de conduzir painéis importantes, e ele faz uma reflexão que para mim foi bem impactante, né? Ele pergunta para a plateia se quem tá ali gosta de ser interrompido. E obviamente que a resposta unânime é que ninguém gosta de ser interrompido. E aí ele diz, então por que vocês interrompem tanto? Né? Como que uma coisa que falta de empatia, né? Uma coisa que para ti incomoda tanto, tu faz tanto. E aí ele desenvolve o tema relacionado que a atenção do consumidor é um presente. Não é um direito das empresas de importunarem ou de interromperem ou de levarem algo para dentro do feed ou do ambiente de rede social daquela empresa, pagando, comprando anúncio que não faça sentido para quem está ouvindo, né? Para quem está assistindo aquele conteúdo. E eu achei isso muito interessante. Ele lançou um livro que é justamente esse Pare de Me Interromper, que eu recomendo, eu não li, mas escutando sobre o livro que ele comenta na palestra e traz os dados que ele compartilha no livro, é realmente bem importante. Não é sobre ter milhares de likes, e sim por a gente ter dezenas
de pessoas engajadas. Negócio, venda, interação, tu faz, evolução, tu faz com quem está engajado, com quem há a semelhança de propósito com o que a tua empresa acredita, com o teu motivo de acordar de manhã. A palestra que eu fiz no evento foi relacionado a esse tema também, né, de quanto que a fogueira que a gente levou para a NRF é fundamental para que as empresas tenham a tribo em volta da sua demanda. E acho que o Christian, ele trouxe isso com uma sabedoria absolutamente única. Leiam no material esse conteúdo dele, acompanhem esse livro, que a gente tem que ter mais conexão, muito do que a gente faz. A gente viu também no Web Summit do ano passado de Lisboa, a Adobe trazendo esse dado, né, que 45% de todo o conteúdo sequer é visto, porque as empresas estão fazendo muito pensando no seu umbigo e não em conectar, levar algo que efetivamente entretém ou informa aquele que está assistindo. Então não é sobre ter milhares de likes, e sim dezenas de comentários no final do dia sobre engajamento. Teve, inclusive, a Melissa da RGA, que também é uma outra agência de marketing criativa, enfim, transformação digital. Ela trouxe um vídeo muito impactante nessa linha, que era basicamente uma tela de telefone, né? E como se a pessoa estivesse escolhendo os e-mails que ela iria ler, cheio de e-mail marketing. Quem nunca fez isso, né? Quem nunca assinou várias coisas ou comprou coisas em sites que começam a interromper. E basicamente a pessoa pagando todos os e-mail marketing sem nem ler. E aí eu me identifiquei muito, né? Mas ela falou assim, enquanto marcas, esse vídeo não dá aflição para vocês, né? O time de marketing de vocês está trabalhando em um e-mail que vai ser tratado desse jeito. Então, deu uma aflição, de fato, né? Mas é um bom questionamento aí pra gente pensar em como a gente tá se comunicando, se a gente tá interrompendo ou contribuindo de fato, né? E a pergunta que ele faz é exatamente essa, né? Você quer aquele ser o cara que interrompe? O amigo, né, da turma, você quer ser aquele cara que interrompe? Ou você ser aquele cara que entretém? Né? E eu acho que esse tema acho que foi muito bem falado por ele. E conectando nisso, uma outra coisa que, né, a gente falou bastante sobre gente aqui, sobre a dificuldade de a gente se entender nesse novo ambiente do mundo híbrido das redes sociais, mas tem um universo que eu acho que o varejo precisa tomar especial cuidado, que é o universo dos games. E aí é interessante, né? Teve um painel com a presença da Balduco, que tem colocado uma energia boa nesse tema, mas a gente tem o Brasil, ele representa, ele tem 10% do mercado dos jogadores de game do mundo e só 5% do mercado econômico de games do mundo, né? Hoje o Brasil tem mais ou menos aí 100 milhões de gamers, eles falam 101 milhões de gamers, e como as marcas estão ainda um pouco distantes. A gente vê ações pontuais de algumas marcas no Brasil se aproximando de games que tem essa densidade muito grande, e a gente viu, né, o sucesso que fez o Coringa no palco, comparando com a Boca Rosa, né, que é uma coisa que a gente tem que efetivamente entender e estar próximo desses games, de como que eles podem nos ajudar a ser relevantes. Aí se fala que em 2030 a gente vai ter 5 bilhões de gamers no mundo, e o quanto tempo a gente investe, gasta e fica nisso, quem joga, né, quem é um gamer mais assíduo. E me parece que as empresas de varejo, em especial, ainda olham um pouco para isso. Então, um tema que eu gostaria de compartilhar com quem está nos assistindo, para também ler os materiais relacionados a isso. A Laude fez uma palestra muito boa sobre isso. Então tem alguns tópicos dentro do nosso e-book que tratam sobre como o varejo e cases concretos de utilização de games para alavancar a sua reputação e a sua venda. Então também gostaria de citar isso. O Coringa mesmo falou, não sou um bom jogador, mas eu sou um bom engajador. Então, assim... E viu o que ele disse? Porque tem verdade naquilo que eu falo. Exatamente. Né? Então eu sei, né, criar a conexão, mas eu não sou um bom jogador. Exatamente. Achei isso muito bom, né? Aonde está o cerne, né? Aonde está a coisa mais importante? E no fundo a gente vê tanta gente aí nas redes sociais que você fala assim, mas essa pessoa faz o quê? Ela vende o quê? Mas ela é uma baita engajadora. Incrível. E aí a gente entra num tema que é da economia dos criadores, né? Foi algo muito falado, inclusive esse ano no palco a gente teve
muitos criadores brasileiros, inclusive. Relevantes, né? Relevantes. A gente teve a Giovanna Antonelli, né? Giovanna Antonelli, sim. Giovanna Antonelli, a Thaís Araújo, a Jade Picon, o Hugo Gloss, o Coringa, né? O Negrini tava lá também, que é da linha do esporte. O Porchat. Algumas dessas, a Giovanna Antonelli e a Thaís Araújo, são atrizes, né? Então elas migraram um pouco ou dividiram a sua atenção, o seu trabalho, a sua carreira com um novo caminho aí, onde elas encontraram potência. Esportistas, né, do futebol. O Negrini, a Ivete Sangalo. A Ivete também. E foi um tema que foi muito falado e com um teor também voltado para o que a gente falou aqui sobre AI, né? A gente começou muito recentemente com a economia dos criadores. A profissionalização dessa questão é muito recente, então tem muita coisa a melhorar, né? A gente viu criadores, inclusive no palco, pedindo mais prazo de pagamento. Então é algo que... É que eu achei estranho, né? Se a Piton e o Hugo Gloss precisam mais prazo, precisam receber antes. Então, o que sobra pra nós? Coitada dos outros. Exato. Mas a gente viu o Itaú no palco da Web Summit também, assumindo ali, né, divulgando que agora considera influenciadores dentro da linha de PMS, para todos os serviços que eles oferecem. Olha só. E muita gente falando isso. Essa galera é empreendedora, não é só um influencer, um criador, né? Uma pessoa que faz dinheiro com a internet. A pessoa é CEO da sua marca, né? Foi muito forte isso no evento. Exato. E isso da Picon, né? O destaque de que ela interfere na estratégia, dá autenticidade à estratégia, né? Parte de quem está nos ouvindo aqui refletir, eu vou chamar esse influencer para minha campanha ou para me ajudar na minha entrega de valor ou do meu produto, chama ele e constrói a campanha com ele, porque a chance de ter efetividade, chegar a campanha pronta da agência, olha, isso aqui tu vai pro ar e fala, a chance de sucesso é muito menor, né? Isso foi quase... foi quase consenso, eu acho. Foi consenso, eu acho. Tem uma questão importante que eu acho que é um passo atrás no trabalho com o influencer, que é de tu escolher quem tu vai trabalhar junto, né? Tu não vai escolher a Jade Picon por causa do número de seguidores dela. Tu vai fracassar se tu fizer isso. Precisa achar uma pessoa que já usa o teu produto, que já gosta da tua marca, que já se conectou de alguma forma, ou que se ainda não é de fato o público-alvo que tu tá buscando, se conecta com aquele público-alvo, porque se não for verdade, a pessoa vai fazer e a galera vai ver que não é verdade, né? E existe uma outra questão que os criadores falaram muito nos palcos, que é: eu não gosto quando uma marca vem com o seu brand book ali e diz que eu tenho que usar essas cores, essa fonte, esse termo, porque não vai ser verdade. E as marcas hoje precisam abrir um pouco mão disso. E é claro que isso traz um risco, porque tu tá botando a tua marca nas mãos de uma pessoa, né, que vai fazer o que quiser com ela. Mas, cara, considerando que tu vai aprovar aquele conteúdo depois, né, vai pedir ajustes, enfim... Deixa a pessoa usar o criativo dela, porque é assim que essa campanha vai ter resultado, senão vai ficar como se fosse uma campanha de marketing na tua própria rede social, que a gente sabe que não tem o mesmo impacto, né? Que não tem o mesmo alcance. Independente de ser um criador minúsculo ou um criador gigantesco, escolhe uma pessoa que de fato faça sentido e dá liberdade para ela trabalhar e fazer o que ela sabe de melhor, que é se conectar, né? Inclusive os micro-influenciadores estão super bem no mercado, e eu acho que é por isso que as marcas que eles lançam, né, que os influenciadores, os creators lançam, tem tanto sucesso, porque é a cara deles. A Jade falou, a Jade tem uma marca bombando hoje, né, nos shoppings, enfim, no mercado. Ela falou, claro, ela é a marca sou eu. Se as pessoas me seguem o meu propósito, a minha autenticidade, não tem como dar errado. Então, acho que é muito legal isso. Essa questão, gente, propósito, autenticidade, sabe, confiança, isso não, assim, é sine qua non para uma coisa ter sucesso. Não é que seja uma grande novidade, mas antes se olhava isso como algo a mais, né? É bom que tenha,
autenticidade, agora a gente vive, né, nessa Web 3.0, nessa sociedade peer-to-peer, onde a opinião de cada um passou a ter essa relevância que nunca antes tinha sido experimentada. A gente vê o quanto vale aquele exercício do funeral, né? Tu quer pensar se isso que a gente está falando aqui tem sentido ou não para ti que está nos ouvindo? Pensa se fosse o funeral da tua empresa amanhã, quem estaria ao redor do caixão, né? Só os funcionários, os diretores, os sócios, ou tem cliente? Se não tem cliente é porque talvez tenha que rever um pouco essa entrega de valor, talvez não esteja tão clara, não que não exista, mas que não esteja clara, porque talvez esteja usando os mecanismos que não são ideais, né? Está amanhã aqui no Rio de Janeiro, vai ter o show da Lady Gaga, isso é bom porque dá um pouco, deixa o nosso papo aqui temporal, terminou ontem o Web Summit, então a gente realmente, a FFX faz as coisas muito rápido, né, como a Mari comentou no início, e o que a Corona fez, que é o principal patrocinador, né? Uma marca que toda a campanha dela tá ligada ao sol, tá ligada ao mar, tá ligada às pessoas se divertirem na praia, ela vai e patrocina o show da Lady Gaga, que vai ter 1 milhão de pessoas se divertindo na beira da praia. E aí ela vê os supermercados aqui, né, a Nath falou que viu no Zona Sul, eu vi em 3 supermercados a Corona como na frente, porque daí naturalmente o supermercadista aproveita esse momento. Então acho que é isso, conectar qual é o propósito da marca, com o show certo, com a pessoa certa, no momento certo, para que isso tenha mais relevância e o mais slogan que a Corona trouxe, né? Como é que era há 100 anos ressignificando a praia, alguma coisa assim? Há 100 anos usando a praia como palco. Tornando a praia palco, exato, que tem tudo a ver com o show da Lady Gaga, mas relaciona, né? O consumidor da Corona, de fato, relaciona com... É uma bebida que é consumida muito no verão, né? Então, nas praias. É genial. E eu acho que essa coisa da conexão, né? Ela encaixa em tantas frentes diferentes. Por exemplo, eu vi lá na feira um stand, pessoal, fila o tempo inteiro. Era o stand da Vibra, onde tinha a loja da inconveniência. A Vibra abraçou o case de violência sexual, né? O repúdio e o trabalho contra a violência sexual, e dentro da loja de inconveniência você tinha dados e informações, né? E todos os que vende-se numa loja de inconveniência, mas com outro invólucro que diz dados sobre a questão da violência sexual. Muito interessante a maneira de chamar atenção sobre esse fato, sabe? Eu achei extremamente criativo, extremamente... as pessoas saíram muito impressionadas, muito tocadas. Eu acho que se a gente ficar falando de palestra aqui, a gente vai ficar com um podcast de 6 horas, a turma não vai nos aguentar, como normalmente acontece nas nossas missões, né, galera? Então, acho que eu quero comentar mais uma e a gente indo para as nossas considerações finais aqui também, porque... para ficar um pouquinho desse gosto de quero mais, desse nosso bate-papo. E eu queria falar só de um parceiro nosso, que é o Google, que a gente sempre participa junto na NRF, né, faz um grande evento na sede do Google, a Master Quarta, que se tornou aí algo imperdível dentro da NRF. Nele teve muito presente no evento, né, com vários palcos, e divulgou aí uma meta de treinar 1 milhão de desenvolvedores brasileiros no que se refere à inteligência artificial para dar mais aplicabilidade. E a gente viu as grandes marcas presentes aqui no Brasil, ou seja, o Brasil ele é um mercado relevante não só para as big techs americanas, mas para também aquelas orientais, né, as asiáticas. A gente vê que o Brasil é realmente um país que me parece que as marcas podem utilizar melhor os agentes globais, sabe? Se você tem uma ideia, se você tem uma campanha, traz essa ideia para esses grandes, que a chance de ter eco é boa, porque o Brasil é relevante no mercado global no que se refere ao seu mercado de consumo, a sua chance de se expor, né? A gente viu a Meta trazendo também objetivos importantes nesse ambiente. A gente viu o ChatGPT, né? A OpenAI presente no evento, lançando em primeira mão soluções como um WhatsApp para esse mercado.
que até a gente vai colocar aqui para você, pode acessar, já está disponível. Então a gente vê que os grandes estão interessados no nosso mercado, muito presentes no Web Summit. Se eles não vão, fazem falta, embora o Web Summit, como a Nath falou no início, ele é um evento para conectar as startups aos investidores, né? Ele se propõe a isso e faz isso com 1.400 startups, com mais de 500 investidores. Ele faz isso muito bem. As startups trocam todos os dias. E as Big Techs estão lá querendo se servir também como solução para o mercado. Então a gente vive um movimento descentralizado, onde a gente precisa olhar para soluções peer-to-peer e das pequenas empresas e das startups, mas sem se descuidar das grandes oportunidades que esses grandes trazem e muitas vezes de forma gratuita, né? Vai ser lançado agora nos próximos dias a versão 5 do ChatGPT, com todas as suas funcionalidades e gratuita. Então olha como está essa guerra, né, da DeepSeek, do Llama, muito presente também no evento, apresentando as suas soluções de uma maneira muito consistente, enfim, das principais inteligências artificiais aí disponíveis para a gente com custo muito baixo ou sem custo. Para finalizar essa questão dos creators, eu queria citar também a palestra de fato do Fábio Porchat, que foi junto com a diretora Latam do YouTube, que são, né, grandes nomes de vanguarda nessa jornada aí que a gente tem visto de criação. O Fábio Porchat mesmo citou, quando a gente começou o Porta dos Fundos, o YouTube não era relevante, né? Se a gente pudesse ter lançado num canal de TV, a gente teria feito. Mas a gente queria fazer de uma maneira que não deixavam, né? Que os canais de TV, eles tinham muitas regras e a gente não queria encaixar naquela caixinha, e para nós o YouTube foi algo, um canal ali que nos permitia fazer da forma que a gente queria. E isso traz uma questão que acho que foi muito citada também em relação aos canais, né? Então, estão sendo usados muitos canais. Teve uma palestra, inclusive, com a Mimo lá, que comentou que as pessoas utilizam hoje, em média, 7 ambientes, aplicativos diferentes para se comunicar com os outros. E que cada criador precisa entender ali a sua, a sua especificidade de cada um. Exato, a sua linguagem de cada um, mas que na prática tudo se interconecta, é sempre a mesma pessoa falando, né? Sempre a mesma, nesse caso do Porta dos Fundos, a mesma empresa, né? A mesma proposta por trás. E ficou uma reflexão muito legal desse painel, que quem estava conduzindo ele foi um repórter da CNN, e ele perguntou, né, para a Patrícia, que é a diretora do YouTube, mas o YouTube é a TV, YouTube, né, porque a CNN é um programa de TV e tá no YouTube, então, e a pergunta dela foi, mas o que é TV? Né? A TV é o... A resposta dela foi outra pergunta. Exato. Né? Tipo... TV é o equipamento, é o aparelho. TV é o conteúdo que tá dentro. TV é o streaming. É o streaming, é o smart que tá por trás. É a tela grande, é o conteúdo que meu filho projeta na TV para ver maior. Simplesmente, né? Então ficou uma reflexão olhando para essa questão dos canais e também trazendo isso que eu comecei a minha fala aqui falando sobre os criadores, dizendo que ainda não é o ambiente ideal, né? Quando a gente quer ver uma série, um filme, um programa, um jogo de futebol, às vezes tem que fazer uma pesquisa profunda na internet para entender aonde que tá. Existe uma fricção e isso existe, né? Nos traz uma oportunidade muito forte de melhoria que tem aí muito potencial para a gente continuar melhorando nos próximos tempos. E eu gostei de uma palestra nessa mesma linha, Nath, dizendo que o YouTube é disruptivo e que o stream, o Netflix e as outras não é. É só uma maneira de tu envelopar e entregar um conteúdo pago. E YouTube gratuito, né? E que é muito mais transformador e muito mais alinhado com esse momento descentralizado, a maneira como o YouTube entrega o seu conteúdo do que como os streams. Me fez pensar e eu acho que é por aí mesmo. E atrai muito, por exemplo, meu filho de 12 anos só assiste YouTube, Shorts, entendeu? YouTube, é onde ele não quer saber de rede social, mas o YouTube é o e esse tema da TV de casa, ela deixou de ser há muito tempo o transmissor de um canal, né? Ela é um device para tu ver a receita que tu vai fazer, para tu jogar o game, para tu assistir um conteúdo ao vivo. Então não dá para associar mais o device, tanto é que só cresce.
a venda do aparelho, né, no mundo inteiro, enquanto o conteúdo da TV aberta só diminui. Então, realmente é um outro contexto. O aparelho de TV tem que desassociar ele do conteúdo clássico quando se pensa em TV. Interessante a pergunta, né? E teve alguma coisa que chamou a atenção de vocês negativamente, não gostaram, enfim, que a gente poderia comentar aqui? Olhou pra mim, né? Vocês sabem que eu sempre sou mais crítico, né? Como diz a minha esposa... Não, realmente aquela sua experiência você tem que contar. Da Desdemona. Olha, pessoal, tem algumas coisas, né? Eu sou realmente um cara que olho muito para as coisas que... É um defeito que eu tenho, mas de olhar muito para as coisas que não são tão boas. E tem um tema que me incomoda um pouco, que os palcos têm correlação a patrocinadores, né? Então, uma presença muito baixa, nesse caso aqui, quase inexistente, de marcas, de empresas orientais. Eu sei que o de Lisboa se dedica mais a isso, e aí já fica o convite, pessoal, vão com a gente pro Web Summit de Lisboa, vai estar incrível. Então, eu tenho um incômodo, um pouco de incômodo com o Sales Talk. Eu acho que é um evento importante, as pessoas pagam bastante para estar lá, e que talvez tenha que ter um pouco de cuidado com isso, para ser muito sincero, mas não descredibiliza tudo que a gente falou aqui, a importância de tudo que a gente viu. Eu só acho que pode ter um pouco mais um conteúdo do outro lado do mundo, e também um pouco mais de palestras com grandes consultores que a gente teve, algumas excelentes, como a gente já citou aqui. Mas o ponto que eu acho mais crítico do evento é esse mesmo que a Mari comentou. Vocês estão vendo aí na tela. Vou pedir para colocar o robô apresentado pela Hanson, que é o robô da SingularityNet, que desde 2018 eles vêm apresentando um robô. Já captaram aí mais de 30 milhões de dólares, e o robô é uma vergonha, galera. Assim, eu fiquei com pena de quem estava no palco. Eles levaram mais de 10 minutos para conectar mais de 20 cabos, como vocês estão vendo. Isso não apareceu, isso é isso a Globo não mostra, né? Inclusive, num post do Web Summit, no dia seguinte, a foto de capa era um robô no minuto que funcionou. Como se fosse algo incrível, e não foi mesmo. É a metade de um manequim com um rosto, o rosto até que é bacana, e num tripé com rodinhas, que é arrastado, assusta até. Mas ela é medonha. Ela é medonha. Dá muito medo, gente. Aquela roupa linda, quem precisa vestiu aquela assessoria ali. E a irmã mais velha dela, ela é a caçula, a Sofia. A Sofia, inclusive, ela foi apresentada nos outros anos como uma enfermeira. Eu juro que se eu acordo no hospital com aquela pessoa na minha frente, eu penso que tem alguma coisa errada, ou que eu tô no inferno, sabe? Porque realmente ela assusta. Mas a Desdemona, ela foi muito mal, galera. Ela foi muito mal. E aí fizeram uma pergunta que parecia um pouco fabricada, mas ela, na hora de responder, ela não conseguia sequer olhar para o interlocutor. Ela estava respondendo A olhando para B. Ou seja, nem... deu bug geral. Cara, muito, muito ruim. Uma empresa que existe desde 2007, que foi apresentada, ela inicia nos Estados Unidos, depois ela é adquirida por uma empresa de Hong Kong, mas um negócio totalmente desarranjado. E do outro lado, que cabe a gente aqui de FFX trazer a China no assunto de robotização. Tá voando. Voando, né? Empresas que são 15 anos mais jovens do que a Hanson, como a Unitree, que a gente vai visitar na semana que vem, fazendo robô por $10 mil, robô que dá a cambalhota de lado, um robô que amarra os tênis, robô com motricidade média, e ali eles não conseguem fazer um robô que se movimente, sabe? E apresente num evento do Web Summit e vem repetindo isso. Para mim, isso é um erro quase inaceitável. Não importa o quanto de dinheiro tenha por trás ou o quanto de interesse o evento tenha em trazer esse conteúdo, o Web Summit não pode trazer mais soluções tão defasadas como essa, na minha visão, bastante crítica. E claro, quem tá lá muitas vezes está fotografando, dizendo, ou eles mesmos divulgando como algo importante. E isso foi uma coisa dos don'ts aí que a gente, né, falaria do evento. Então, Nath, sim, muito crítico e sim,
Eu acho que esses 2 pontos foram pontos baixos do evento. Você fica até na dúvida, né? Tem alguma coisa que eu não estou enxergando? Porque não pode ser isso, né? E todo mundo Você questiona, filmando. não é? E possivelmente cada um estava filmando, devia estar pensando a mesma coisa. Exato. Mas enfim. Ela se intitula essa robô, né, como uma rockstar. Entre no YouTube, galera, olhem isso que tá na tela, ela como rockstar. Ela não... Bom, Ela não se olhem, mexe os enfim. braços. Eu acho que- Olhem isso que tá aqui na tela, olhem o robô da Unitri e vejam se eu tô sendo muito cruel com o evento ou se faz sentido. Podem responder aqui, eu prometo que se vocês acharem que eu tô sendo muito cruel, que eu vou ser mais generoso nas próximas. Boa. Eu queria trazer um ponto só positivo, que eu acho que é um ambiente, né? Realmente um evento no Rio de Janeiro, né? A Carioca, maneira né, como o Mari? espaço tava, né? Teve happy hour depois, música, sabe? O pessoal fica jogando ping-pong, sinuca. Isso não um tem. ambiente muito legal que não tem em Lisboa. E não tem no Catar, não tem em Vancouver, não tem em Hong Mas, Kong, não gente, tem... digno de carioca mesmo, né? Muito bacana. Eu acho que assim, tem tudo a ver com o evento isso, né? Acabar assim, enfim. Foi bem legal. Final de todos os dias aquilo vira uma festa. Nenhuma outra cidade do planeta que esse evento passa consegue essa vibe do Rio de Janeiro. Se você quiser ficar Dá lá um e sair orgulho. 2, 3 horas dá um orgulho. depois, você pode ficar. Então tá, a gente fez então a tarefa difícil, depois de todo esse download que a gente fez agora, a gente escolheu 3 temas dos mais importantes que a gente viu. Tem mais 7 muitas horas de vezes. podcast no caso. Não, a gente se colocou o desafio que cada um vai falar 2, 3 minutos sobre um tema. A gente já falou bastante sobre vários, né? Então espero que já tenha até então gerado insights, mas para compilar, que é o nosso trabalho enquanto FFX, né? Conseguir ajudar vocês nesse deparo aí do que a gente viu para os negócios de fato. A gente trouxe 3 temas para dar uma ajudadinha aí nesse final, para quem ficou até o final. Eu vou começar então. O tema que eu gostaria de trazer é em relação a esse novo marketing, em relação ao que a gente falou de atenção ser um presente de fato e não um direito que as marcas têm por serem marcas, de terem de fato essa atenção, né? Então, só marcas que de fato constroem comunidade, que fazem parte, aliás, muito mais do que constroem comunidade, mas fazem parte de uma comunidade e geram valor e não ruído, vão ser lembradas no futuro e a nossa missão é resgatar aí o que faz de fato sentido para as nossas marcas, para conectar com para quem isso faz sentido, que não vai ser todo mundo e tá tudo bem, mas para conseguir de fato entregar valor e ser presente na vida das pessoas, né? Então, é um presente concedido pelo público, a atenção. A comunicação hoje, o futuro da comunicação reside nas comunidades e não nas massas, e é nisso que a gente tem que pensar quando a gente pensa no marketing, nas novas ações de marketing. Indicadores aí, métricas de vaidade perdem a força, o engajamento real que tem de fato essa força, e a gente já tem falado há algum tempo enquanto FFX, marcas viram pessoas, pessoas viram marcas. Pensem na sua marca enquanto uma pessoa, que eu acho que é uma maneira muito legal e talvez um pouco mais fácil de tangibilizar o que é importante de fato para a marca como um todo. Boa, eu então vou falar de tecnologia, né? E Mari, tu faz finaliza aqui em pessoas que é sempre o mais importante. Senão nada aconteceria, né? De tecnologia, eu realmente acho que as pessoas estão olhando muito para o motor, né? Tem um motor de Ferrari e tem um carro sem roda, sabe? Eu acho que o tema relacionado às ferramentas de inteligência artificial tá um pouco assim, né? As pessoas olhando, puxa, que motor incrível, como eu faço para ter um motor melhor, mas tu não tem o carro, e quando tu tem o carro, tu não sabe onde tu quer ir com o carro. Então eu acho que essa clareza e essa facilidade, as perguntas que eram feitas para o auditório sobre quem estava usando eram massivamente respondidas. Os CEOs das empresas de varejo que participaram, né, colocando e informando a quantidade de energia, de verba e de gente que estão determinados a utilizar e colocar a inteligência artificial a serviço da sua organização. Mas eu acho que realmente, né,
essa frase da Isabela Macedo, que é CMO do Google Cloud, CMO do Google Cloud, para mim ela foi a que mais marcou e eu acho que ela ilustra bem o evento, né? Que as empresas realmente precisam, e esse vai ser o nosso takeaway relativo ao ambiente de tecnologia, as pessoas precisam efetivamente de uma estratégia e utilizar a inteligência artificial a serviço dessa estratégia. Não é que as pessoas precisam de uma estratégia de inteligência artificial, mas uma inteligência artificial a serviço de uma estratégia. Eu acho que esse é o grande takeaway que eu quis ilustrar aqui com as palestras que eu vi, até propriamente esse exemplo que a gente deu aqui da Unitri. Não é sobre o robô, mas sobre o que efetivamente esse robô te ajuda em relação ao que tu quer entregar. E aí eu passo para a Mari para fazer esse fechamento, porque no final do dia não tem essa comunicação que a Nath trouxe de uma forma brilhante aqui, não tem a ferramenta se não tiver, né, as pessoas, a razão de existir, o motivo de acordar de manhã. Então, Mari, comenta esse que seria aí mais um dos nossos takeaways. Eu acho importante fechar com pessoas, porque é por isso, não adianta, a inteligência artificial não vai estar numa empresa se não tiver um líder que vai aceitar toda a modernidade, tudo que está vindo, enfim. Então, as pessoas precisam girar o botão, né? A gente ouviu muito lá que a inteligência artificial, ou mesmo a transformação digital, ela é muito mais um problema humano do que tecnológico, porque é um problema de mindset, é um problema de você se abrir para isso. Aí entram todos os soft skills que a gente escuta falar, que lá foi dito que os soft são cada vez mais hard skills, né? Esses soft skills dos humanos são cada vez mais hard skills, porque eles são muito importantes. Não é porque são soft que são menos importantes. Curiosidade, criatividade, né, intenção, enfim, o propósito, a abertura para o erro, né, a agilidade, enfim, todas essas características que vão fazer com que as pessoas nas empresas possam se mover frente a todas essas coisas novas que estão vindo e possam estar abertas para isso, possam realmente girar o botão e entender que as coisas hoje são feitas de uma outra forma. Numa outra palestra, a gente ouviu sobre como é que está a inovação nas empresas, né? E a Paula da Box 1824 falando muito, olha, inovação não é um bando de ideias. Um bando de ideias só vai frustrar. Então, assim, inovação não é isso é frustração. Então, a gente precisa fazer as coisas de uma forma estruturada, né? Realmente tem um caminho certo para fazer, mas, em primeiro lugar, a gente precisa girar o botão da nossa cabeça e estar aberto para uma nova era, porque senão a gente não consegue promover todas essas transformações tão importantes. E hoje, cada vez mais, né, no mundo high-tech, high-touch, vamos dizer assim, né? Acho que é isso, né, pessoal? Então fica aqui, a gente não sabe, digam pra gente se isso ajudou ou não, se um canal assim funciona. Não é fácil a gente administrar a nossa agenda pessoal, agenda profissional e agenda dessas viagens que a gente faz e ainda gerar conteúdo, né? Então a gente fica tentando encontrar as melhores formas de a gente atingir o nosso propósito, né? A gente não só compartilha, ensina sobre a importância disso, como pratica, né? Se a nossa razão de existir é deixar você cada vez mais empoderado, né, profissionalmente, para que a sua empresa atinja os objetivos para qual ela se determinou, a gente precisa encontrar aí as melhores formas de fazer isso e sempre é o momento de agradecer, né? A FFX, no seu pouco espaço de vida, tem atraído a atenção das maiores organizações ligadas ao varejo brasileiro. Então, gratidão, e a nossa maneira de agradecer é essa de procurar novos formatos, novas formas de levar esse conteúdo que pode ser que agregue um pouquinho na estratégia da sua estratégia do dia a dia. Mas eu tenho que dizer que um bate-papo assim é bom a beça, né? É bom, né? É muito bom, a gente adora. Contem conosco e obrigada pela atenção.